Boa noite a todos. Para quem me conhece, eu não preciso me apresentar. Para quem não me conhece, sou o pai Paulo de Xangô. Sou dirigente espiritual do Centro Afro-Brasileiro Reino de Xangô. Na minha casa eu pratico a religião da matriz africana, a nação, o Batuque. Também temos a vertente da Umbanda. E também temos uma corrente espiritual que é dirigida por uma entidade chamada Doutor Lacerta. Bom, eu estou aqui nesta noite para falar sobre esta corrente em específico, a corrente do qual é dirigente pelo mundo espiritual, é aquele que coordena os trabalhos espirituais, Doutor Lacerta. Assim foi como ele se apresentou. Bom, primeiramente eu quero que todos entendam quem é esta entidade. Vou começar lá no princípio, como era o médium Paulo. O médium Paulo teve 2 contatos com médicos espíritas. O primeiro contato eu tive no Recife, alguém que se dizia trabalhar com o Dr. Fritz. Foi uma experiência muito ruim, uma experiência muito desagradável, porque eu vi no médium muita grosseria, muita estupidez, muita falta de tato, enquanto sobre a incorporação daquele médico. Aquilo me assustou na época, eu não entendia, mas aquilo para mim não me servia. Em 93 para 94, aonde hoje eu dirijo um centro, existia um dirigente que trabalhava com um médico. Na época, nós nos propomos a fazer uma corrente de cura, aonde o dono da casa, o orixá dono da casa, tinha nos dado autorização para realizarmos ali uma corrente espiritual voltada para as correntes de cura. Bom, do dia marcado, todo mundo muito empolgado, cheio de amor para aquilo que iria se realizar, temos ali a incorporação de um médico. Eu não vou citar o nome, nem dele, nem do seu aparelho, nem o nome do seu médium. Esse médico veio à Terra com uma empáfia, com um comportamento totalmente diferente daquilo que eu acreditava, na minha concepção religiosa, ser o comportamento de um espírito de luz. Bom, ali encerrava qualquer aproximação que eu pudesse ter com essa corrente de trabalho. Aí, em alguns momentos na minha caminhada, por meu aprendizado, estive em alguns locais espíritas, não estou aqui condenando e fazendo julgamento, mas ao observar o comportamento, a leitura, o direcionamento, essa pegação com as doutrinas cristãs e católicas, muitas vezes deturpadas, cheguei à conclusão que não era o meu lugar um centro espírita. Esta questão de lidar com as relações humanas, os desejos e as vaidades humanas não me agradou. Mantive-me então dentro daquilo que eu pratico e gosto, amo e gosto de fazer. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou hoje aqui para falar um pouquinho desta entidade. No final vocês vão entender o porquê que eu estou aqui tentando introduzir como ela chegou na minha vida. Sou um médium também pela Umbanda. Em 2007, talvez metade do ano, finalzinho do ano de 2007, ao realizar as minhas sessões de Umbanda, todos aqueles que tiveram e puderam participar das sessões de Umbanda sabem como elas funcionam. No encerramento, realizamos um trabalho de corrente, um trabalho para a saúde, onde todos ali estão focados, as energias estão todas sendo focadas para a saúde física, para a saúde mental e para a saúde espiritual. Sou um médium extremamente doutrinado, mas quando encerrávamos as sessões,
eu percebia que algo estranho sempre estava me ocorrendo a partir daquele momento. Eu ficava muito mal. Muito mal, muito mal. Depois de uma sessão, depois de uma segunda sessão, me dava a entender que alguém queria continuar aquele trabalho para a saúde. Não entendia quem pudesse ser, pois para mim seria um caboclo, pois eu estou acostumado a trabalhar com as correntes da Umbanda. Bom, em 2008, o que acontece? Ao encerrar um trabalho de Umbanda, eu não consigo manter o meu controle, porque metabolicamente eu fico totalmente desgastado. Até então, vem ao mundo uma entidade. Esta entidade se dizia ser convidada a trabalhar na minha terreira, pela forma como eu praticava a espiritualidade, do jeito que eu praticava a espiritualidade. Esta era uma entidade de uma corrente universalista. Ela gostaria de poder trabalhar e gostaria que dedicasse um tempo para o trabalho dela, para realizar no campo da saúde o seu atendimento. Bom, aquilo para mim foi conflitante porque eu não sabia exatamente quem era. Perguntei aos meus médiuns se a entidade havia dito algo sobre o que era, quem era. Eles disseram que ele deu um nome. Este nome era Dr. Lacerda. Nunca ouvi falar, não conhecia, não tinha nem ideia do que se tratava, porque eu sou uma pessoa que não questiono o nome da entidade. Eu valorizo e respeito o que aquela entidade faz. Então, aquela entidade deu o seu nome e pediu então que, se pudesse, eu abrisse um tempo para ela. Entramos em 2008. Eu não tinha interesse. Lamento dizer por quê? Porque quem me conhece sabe que o meu tempo é corrido. Eu procuro me dedicar muito aos meus filhos, aos meus amigos, aos meus clientes, ao meu trabalho espiritual. Porém, um belo dia, uma tarde, bate na minha porta um casal de filhos de santo, aonde, em 2008, esta filha de santo, ela se encontrava numa situação neurológica bem conturbadora, bem desequilibrada. Eu atendi esse casal, eu fiz os rituais necessários para fortalecer o ori desta filha de santo, quando, na minha surpresa, esta entidade vem ao mundo. Me pegou numa tarde e, bom, esta entidade fez um trabalho espiritual nesta minha filha de santo. Esta filha de santo saiu daqui de uma aparência muito mais equilibrada, com muito sono. A entidade havia dito que daria uma medicação do astral e esta medicação inibiria todos os processos do qual esta filha estava sofrendo, ou seja, todas as medicações anteriores que levaram ela àquele estado crítico, ele estava controlando e levaria ela ao sono. Minha surpresa que 2 semanas depois, esta filha volta aqui, como se nada tivesse acontecido. O marido a trouxe, conversamos. Na religião africana algo foi feito, e aí eu me perguntei, aí eu me questionei, se essa entidade de luz veio fazer um trabalho, e o que eu mais gosto, além de tantas coisas que eu gosto na religião, eu gosto de me dedicar para a saúde. As minhas sessões de Umbanda, a última terça-feira do mês, sempre ela é destinada às correntes das linhas orientais, que são as correntes da saúde. Mas aí é outra corrente espiritual. Voltamos então ao Dr. Lacerda. Bom, no momento que esta entidade fez este trabalho, eu me senti numa obrigação
moral e espiritual de dar oportunidade às pessoas que precisam ser tratadas das doenças que lhes acometem. Bom, decidi então que às terças-feiras, como todos sabem, as pessoas que me conhecem sabem que as minhas sessões são sempre às terças-feiras, das 20 às 23 horas. Então eu resolvi dedicar o atendimento à corrente médica desta entidade que se chama Dr. Lacerda, dedicar a ele às terças-feiras. Então ficou combinado que às terças-feiras, entre 14 e 16 horas, ali eu dedicaria um trabalho a ele. Bom, minha grande surpresa, a procura por este médico começou a ser incessante. Os agendamentos sempre eram sempre marcados em média de 4 a 6 meses de antecedência. Por quê? Porque este médico, junto com a sua corrente clínica, ele faz um atendimento individual. Ele é um médico, ele é uma entidade que, quando se apresenta para seus pacientes, não é curandeiro, não faz milagre. Ele está ali para ajudar aos pacientes, as pessoas, a tratarem a sua doença interior. Então, a forma como este médico atende é de uma forma muito individual. Ele faz um tratamento completo. A corrente clínica dele é uma corrente clínica especializada, então ele trata todos os sintomas. Só que esta corrente clínica não veio para tratar sintomas, ela veio para tratar a causa. A causa, em 99% dos pacientes tratados por esta entidade, Dr. Lacerda, é o próprio paciente. Um paciente que abandona a forma de alimentar correta, um paciente que abandona o hábito saudável de tomar água, o necessário. E aí ele especifica a necessidade de cada paciente. O paciente, muitas vezes, abandonado pela família. O paciente, muitas vezes, que prioriza o problema, não dando espaço para que a solução apareça à sua frente. Então, este médico, junto com sua corrente clínica, chegando aqui, começou a tratar seus pacientes. No primeiro momento, ele tratava os sintomas, porque ninguém que procura a espiritualidade, ninguém que procura um tratamento com uma corrente médica quer tratar a causa. A causa é a última coisa a ser tratada. As pessoas querem tratar os seus sintomas. Novamente, fico estarrecido quando as pessoas começam a me ligar e me perguntam: é o doutor Lacerda que está falando? Eu digo: não, aqui é o pai Paulo, dono da terreira. Alguns momentos eu comecei a imaginar: por quê? Sou doutor Lacerda se eu sou o pai Paulo? Aí eu comecei a entender que eu não sou apenas o pai Paulo, que eu não sou o Paulo para os amigos, eu não sou o Beto. Para algumas pessoas eu sou um médium. Algumas pessoas que vêm a ser atendidas pelo doutor Lacerda não conhecem pai Paulo. Muitos nunca vieram na minha sessão de Umbanda. Muitos nunca sentaram em frente à minha mesa de búzio. Muitos nem sequer sabem que eu realizo os rituais, tanto pela Umbanda, tanto pela Quimbanda, como pelo Batuque. Essas pessoas vieram para serem tratadas por um médico da linha espiritualista. Este médico, junto com sua corrente clínica, começou a fazer grandes mudanças nos seus pacientes.
incrível quando eu subia para os atendimentos. Eu encontrava pessoas, senhoras, senhores, muitas vezes com aquele olhar abandonado, triste. No segundo atendimento, no terceiro atendimento, voltavam outras pessoas. Pessoas com autoestima, pessoas com vitalidade, pessoas com saúde, pessoas agradecidas a Deus por terem encontrado um médium, não o pai de santo, um médium, que trabalhava com o doutor Lacerda. Muito bem. Passado um tempo, essas pessoas começaram a não entender o atendimento. Porque o doutor Lacerda sempre deixou muito claro: atendimentos para tratar a causa. A causa é o comportamento, a atitude. Ele sempre pedia a seus pacientes mudança interior, mudança de comportamento, menos julgamento, menos apontar os erros, procurar entender o próximo, terem empatia por aqueles que estavam na volta. Bom, aí começa a trajetória de um trabalho de 12 anos, dentro de uma casa africanista, com uma vertente da Umbanda, que eu amo de paixão, vem esta corrente médica. Pasmem, é uma corrente universalista. O doutor Lacerda não se intitula espírita, pelo que as pessoas que conversaram comigo, com o atendimento, encantadas, enxergavam alguém que não se parecia com nada, com médicos que muitas vezes dão seus atendimentos nas casas espíritas. Então este médico passa a ter uma leitura universalista, onde a prioridade dele é tratar aquele paciente que está na frente dele. Ele nunca me pediu e nunca quis que fosse feita uma divulgação em massa, porque não era esse trabalho dele. Ele não queria trabalhar a massa, ele não queria trabalhar um grupo muito grande. Ele sempre quis atender pessoas que realmente precisavam, pessoas que precisavam do tipo de atendimento que a corrente de trabalho dele oferecia. Passado algum tempo, aí veio toda a trajetória de como foi a sua passagem, muitas vezes falando sobre pestes na Europa, sobre epidemias em outros continentes, sobre tratamentos universais, sobre deslocamento, projeção, regressão, sobre energia, sobre o invisível, sobre o universo cósmico, sobre outras linguagens que para o médium Paulo são desconhecidas. Mas ele tratava isso com muita firmeza. Este médico, atendendo aos seus pacientes ou pessoas que vinham ser tratadas por ele, teve muito sucesso. Muitas pessoas alcançaram o resultado da sua saúde, da sua cura, naquilo que vieram buscar. Muitas pessoas incrédulas desafiaram no seu pensamento e depois me comentaram que desafiaram quando o médico dizia: vou tirar a dor, tu não tem câncer, tu não tem tumor, tu não tens meningite, tu não tens doenças causadas por distúrbios emocionais. E devagarinho, esta corrente médica, universalista, começou a trabalhar e desta forma começou a mostrar resultados. Bom, por que eu estou aqui? Eu estou aqui para ser o mensageiro de um pouquinho daquilo que esta corrente médica tem a dizer. Ele esteve aqui na Terra na terça-feira passada. Ele deu um atendimento único. Ele deu uma posição de como o astral se está trabalhando nesse momento de tristeza, nesse momento de desencarnes, nesse momento de sofridão, nesse momento de sofrimento, nesse momento de aprendizado. Ele veio na Terra e deixou uma mensagem. A pandemia
que todos dizem a Terra está sofrendo uma pandemia. No continente africano, morrem muito mais pessoas diariamente do que pessoas que morreram nesses últimos meses acometidos pelo coronavírus. Em outros países, doenças em função da falta de saneamento básico matam muito mais pessoas que o coronavírus. Que muitas vezes pacientes que não encontram atendimento nas redes de saúde são acometidos por pneumonia, por tuberculose, muitas vezes contágios que poderiam ser transmissíveis, mas não por um vírus, mas sim pela falta de saneamento básico, pela falta de condições básicas de sobrevivência. Então, o planeta, ele não lançou um vírus mortal para dizimar a humanidade. Não. O planeta, a Terra, o mundo invisível, o mundo espiritual, está nos dando uma chance para podermos rever nossos conceitos, rever nossas posições, mudarmos nossos comportamentos perante o outro, o nosso comportamento perante a Terra. O mundo invisível, o mundo astral, o mundo espiritual, o mundo metafísico, o mundo quântico, ele está nos dando uma segunda chance. Por quê? Porque a humanidade decidiu nos últimos 50 anos extrair toda a vida da Terra, seja nos mares, pescas irregulares, pescas predatórias, sem qualquer tipo de consideração. Nos rios, nas épocas das piracemas, a pesca predatória, a pesca sem qualquer limite. Na exploração do petróleo, os mares, os oceanos, a terra, sangrando, com uma mancha preta. Mas ninguém deu bola, mas ninguém se preocupou. Os nossos polos, que mantêm a temperatura do planeta, estando eles perdendo a sua camada de gelo. Os animais que dependem desse ecossistema morrendo ou adoecendo. Nossas matas sendo queimadas. A ganância destruindo totalmente ecossistemas. Não para construir uma casa, um pedaço de madeira, mas para lucrar. E lucrar muito, e com isso destruindo tudo que está na volta. A ganância, o egoísmo, destruindo o povo original, o povo indígena no Brasil, nas Américas, nas Oceanias, sem qualquer respeito à depredação com o ecossistema, até não perceberem que estava chegando ao limite dos limites. Então, para que entendam, nós estávamos entrando numa era aonde estaria a humanidade chegando ou encerrando o seu ciclo, pois a humanidade estava indo de encontro à total destruição. O doutor Lacerda veio à Terra para trazer uma palavra de conforto. Aqueles que hoje estão desencarnando, muitos desses escolheram este momento para o desencarne. Muitos desses estavam esperando este momento
para fazer sua passagem. Outros não estavam preparados, mas isso é a vida. Tem aqueles que se preparam para uma viagem e aqueles que são pegos de surpresa. Esse é o momento para nós entendermos qual é a missão que nós temos e qual a lição que nós temos desse momento. A lição principal e a mensagem que o mundo espiritual nos pede é empatia pelo próximo. Há exatamente 6 ou 7 anos atrás, o Dr. Lacerda vem falando com a assistente que faz todo o registro dos atendimentos. A Terra vai mudar, vai ficar melhor. Quando as pessoas entenderem que elas têm que se preocupar com o todo e deixarem de se preocupar apenas com o uno. Quando as pessoas entenderem que tem que chegar o fim do momento de ganância, o fim do momento de ódio, o fim do momento de soberba, chegar ao fim do momento da crueldade, da displicência com o outro, aí a Terra vai começar a se regenerar. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho do Dr. Lacerda, para que as pessoas entendam o trabalho que uma casa de religião exerce. Este médico do astral, com o nome, esse espírito, com o nome do Dr. Lacerda. Ele vem à Terra para nos trazer uma palavra de conforto e de otimismo. Vamos passar por esse momento. Vamos vencer, sim, esse vírus. Mas as pessoas têm que entender. Esse vírus é uma gripe. Muitas vezes pacientes chegavam resfriados em frente ao Dr. Lacerda e diziam: doutor, eu estou gripado. O que eu posso fazer para me tratar? E o doutor dizia: vocês não sabem o que é gripe. O que a senhora tem, o que o senhor tem, não são sintomas de gripe. O que vocês têm é resfriado, baixa imunidade, descuido, não pegam sol, não caminham, não se exercitam, não se alimentam. Isto não é gripe. Gripe é algo muito mais violento. Então entendam que o coronavírus é uma gripe. A diferença dela é que é uma gripe que é altamente contagiosa. Mas uma mente sã, um corpo saudável, pessoas que comecem a se preocupar, a ter empatia, se preocupar a ter amor, se preocupar a ter respeito por si e pelo próximo. Com certeza irão passar esse momento, irão vencer esse vírus. Esse vírus, ele não mata. Pessoas que estejam preocupadas com a sua saúde, pessoas que estejam preparadas a enfrentar seus problemas de cabeça erguida, pessoas que se sentem preparadas a acolher o próximo. Esse vírus, ele é derrotado quando as pessoas percebem que elas são capazes de vencer o vírus olhando para dentro, cuidando daquilo que lhes causa dor. O porquê do problema renal, porquê da pressão arterial, porquê o suspiro que afeta o processo cardíaco e o processo pulmonar. Por que a incompreensão de não poder vencer problemas e eu me curvo perante eles e começo a ter problemas de coluna, problemas de articulações? Por que eu tenho pouco tempo para beber água e aí começa o sangue a cristalizar e começa a ter dificuldade em circular pelo corpo e desta forma começa a ter as artrites, as artroses, processo de dificuldade nas articulações. Bom, estou aqui também para lhes dizer que esta é um momento, é um vírus que não foi criado pela natureza para dizimar a raça humana. Sim,
ela é um vírus, é uma gripe. Mas é uma gripe criada pelo homem, pela ganância, pelo ódio, pela falta de empatia e pela falta de amor ao próximo. Mas, numa corrente de fé, numa corrente de confiança, numa corrente de união e de amor, aqueles que se unirem a esta corrente, com certeza, terão sucesso na batalha contra o coronavírus. O doutor Lacerda pediu que se pusesse a fazer uma corrente. O dia escolhido foi no sábado, o horário à meia-noite. O que ele pede? Que aquelas pessoas que acreditam em algo muito maior e que acreditam na capacidade da cura, na capacidade da superação, façam uma corrente de fé. Essa corrente de fé é pegar um copo com água. Se quiser escrever um nome, Dr. Lacerda, Dr. Fritz, seja o nome que for que vier da sua cabeça. Ele fala sobre a corrente dele. Também na corrente dele se trata do Dr. Tobias, doutora Bernadette, doutor Eugênio, e vou falar daqui a pouquinho sobre eles. Ele pede que se faça uma corrente onde um copo com água, uma meditação, uma oração, se coloque na cabeceira. Antes desse tratamento, um banho de água e sal grosso, que é um processo de asepsia, de limpeza energética. Roupas e lençóis limpos, não necessariamente brancos. Ele pede que as pessoas entrem num estado de aconchego, num estado de meditação, que as pessoas deixem entrar dentro delas a saúde, deixem entrar dentro delas a cura, mas não para o coronavírus. A cura da alma, a cura do corpo, a cura das suas deficiências. O coronavírus não mata. O que mata, muitas vezes, é a deficiência que aquele corpo tem. Então, que peçam naquele momento a cura da sua doença, a cura da sua falta de empatia, a cura das suas fragilidades, a cura dos seus medos. Que as pessoas façam esta corrente. Coloque o copo, tome um banho, faça sua meditação e na manhã seguinte, tomem esta água energizada. E nos próximos dias, mantenham um copo com água na sua cabeceira e de manhã, no primeiro ao amanhecer, tomem esta água. E vejam, ele não disse que era uma água para